Muito boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre cada um de vocês. Shalom Adonai, a você que está conosco aqui na Difusora FM 107,9. E também agora estamos iniciando uma nova fase, fazendo o nosso programa Luz do Caminho da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, situado à Rua Herculino Otaviano 1063. Estamos também agora ao vivo pela plataforma do Facebook e você pode nos acompanhar, você que sempre está nos acompanhando ali na igreja, também aos sábados, às 12 horas e 30 minutos até às 13 horas, você pode nos acompanhar nesse programa que é breve, sim, mas muito edificante para a sua vida. Hoje é o primeiro de muitos que com certeza o bom Deus nos dará na nossa programação. Então eu quero pedir para você que está conosco, compartilhar aí os seus pedidos de orações, também fazer aí um compartilhamento na página que você está, no seu perfil, para que outros amigos também possam ouvir do Evangelho da graça do nosso bom Deus. São 12 horas e 31 minutos, você está sintonizado aqui na Difusora FM 107,9, no programa Luz do Caminho da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, situado à Rua Herculino Otaviano 1063. Quem vos fala nessa tarde é o pastor Nilson. Sejam todos muito bem-vindos. Você também que sempre está conosco pela rádio, você que sempre é nosso ouvinte, Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu gostaria que você colocasse aí a região que você está nos ouvindo, nos acompanhando, seja pela AFM, seja também pelo Facebook. Você coloque a sua cidade, para que assim nós possamos mandar um abraço a todos vocês que estão sintonizados conosco. Estou vendo aqui, Cida Bandeira está conosco, graça e paz, para você também, Cida, toda a sua família. Vai divulgando aí, vai compartilhando com os seus queridos. Às vezes somos impedidos porque a internet tem que estar ligada, tem que estar conectada, alguém liga, alguém manda um WhatsApp para nós. Então, mas ao vivo é assim mesmo. Esses imprevistos nós vamos superando nesse momento. Um abraço então a todos vocês. Nós vamos ouvir uma canção com Só em Cristo, com Rachel Novaes. Você vai curtindo aí, ouvindo ela, enquanto nós vamos nos preparando aqui. Você vai adentrando aí e dando também a sua localização. A Cida Bandeira está dizendo de Campo Mourão. Deus abençoe você, a sua cidade de Campo Mourão, Cida. O próximo sábado eu vou colocar uma outra câmera aqui, vai ficar melhor, tá bom? Eu substituí essa, fazia tempo que nós não usávamos essa.
então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. Vamos lá, Fernando. Muito bem, nós ouvimos essa canção Só em Cristo com Rachel Novaes. É verdade, só a graça desse bom Deus conosco que pode nos manter a nossa fé, a nossa força em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma leitura aqui para pensarmos um pouquinho diante desse período tão difícil que todos nós estamos passando já há 10 meses praticamente. O Salmo 12, versículo 1, o único verso, o salmista, ele nos diz assim: socorro, Senhor, socorro, Senhor. Penso que todos nós, em algum momento, nesse período de pandemia ou sem pandemia, nós com certeza já clamamos ao Senhor, socorro, Senhor. E essa possa ser a nossa oração no dia de hoje, nos momentos da nossa vida, em favor do nosso país, da nossa família, das nossas igrejas. Socorro, Senhor, pois somente o Senhor é o nosso bom Deus. Vai compartilhando aí com seus amigos, você que está pelo Facebook também, vai compartilhando, fazendo seus pedidos de oração, você que está também pela difusora, pela rádio, você também pode ligar aqui na rádio e deixar aqui com o Fernando, que é o nosso auxiliar hoje técnico, que está nos ajudando, para que também ele possa escrever aqui os seus pedidos e nós estarmos depois orando ao final. São 12 horas e 37 minutos e você está na Difusora FM 107,9, agora também pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. E se o bom Deus nos permitir, todos os sábados estaremos juntos aqui. Nós queremos mandar a nossa saudação a todas as igrejas circunvizinhas da cidade de Ubiratã, lá para Filadélfia, a nossa congregação. Se você estiver aí pelo Facebook ou estiver pela rádio, um grande abraço a todos vocês, ao Juarez, ao Genesi, nosso diácono. Deus abençoe essa família, ao Adriano também, a Elce, toda a sua família. Não posso deixar de mandar também um abraço ao distrito da nossa região, Rio Verde. Deus abençoe lá a família Dias, que sempre está conosco, estão hoje lá na fazenda, ao trabalho. Que Deus abençoe ricamente a vocês. E as cidades circunvizinhas, até onde a programação está chegando, e agora, por meio dessa plataforma do Facebook, com certeza, outras cidades, outros estados, outras regiões também estarão nos acompanhando, talvez não agora ao vivo, mas depois estarão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe você, quando você estiver ouvindo esta live, para a glória do nosso bom Deus. E quero mandar também um grande abraço às igrejas que representam aqui a cidade de Ubiratã. Se esquecer, não fiquem bravos comigo, tá? Um grande abraço à Igreja Renovada, ao seu pastor, Igreja Batista, a Igreja Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico, também a Igreja Batista Vila Clarice, pela qual o Fernando aqui, o nosso auxiliar técnico aqui, frequenta. Deus abençoe também lá os seus pastores, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Assembleia de Deus, com certeza a Igreja Católica sempre tem alguém que nos acompanha. Que Deus também possa abençoá-los nesta tarde tão especial. Eu quero também, não posso esquecer, de mandar também aos nossos irmãos da minha comunidade, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Um grande abraço a Adair, que está sempre conosco pela difusora. Deus abençoe. Maria Antônia, Maria Antônia, agora além da rádio, você também poderá nos acompanhar pelo Facebook, viu, Maria Antônia? Deus te abençoe. O Lucas Beraldo, um grande abraço para todos vocês. Nós estamos aí com algumas pessoas participando conosco pelo Facebook, e que vai compartilhando mesmo essa programação aí tão especial, que com certeza vai abençoar ricamente a sua vida. Nós vamos ouvir mais uma canção, e eu quero convidar você a prestar atenção nessa canção. É o hino da Igreja Presbiteriana, o hino 128, que fala sobre a oração, comunhão preciosa. Como é bom orarmos ao nosso bom Deus.
dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que me fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer saber quando será divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho. Muito bem, nós estamos de volta também ao vivo. Você ouviu essa canção, a comunhão preciosa, que coisa maravilhosa. Você quer ter poder na sua vida, querido irmão? Você quer andar em pé, com o coração aquecido, animado? Uma das formas é a oração. Não abra mão disso. E aí a minha pergunta ao seu coração, você que está por meio aqui da nossa página do Facebook, como está o seu culto doméstico? Você que está pela rádio também, Difusora FM 107,9, como anda o seu culto doméstico com a sua família? Aquele momento em que você passa a sós com Deus, contemplando, buscando, se alimentando diante daquilo que é a nossa vida. Pois o mundo é tão sedutor, é tão mau, é tão hostil, nós não podemos negar isso. E aí uma das formas, além disso, da oração, a leitura da palavra, o congregar, também é muito importante, tá bom? Não abra mão disso, momentos a sós com esse Deus maravilhoso. São 12 horas e 45 minutos, o nosso tempo passa rapidamente e nós queremos meditar na palavra de Deus, mas antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero deixar aqui alguns avisos a vocês. Diante desta pandemia, nós retomamos já as nossas programações ali na Igreja Presbiteriana Ubiratã, de Ubiratã, situado à rua Herculino Otaviano, 1063, e você é nosso convidado. Há um distanciamento, há um cuidado, o uso de máscaras, a questão do uso de álcool em gel, mas eu quero convidar você que está conosco, você que faz parte aí das cidades próximas, você que é da cidade de Ubiratã, a vir nos visitar. Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós estamos nos reunindo aos domingos, às 9 horas e 30 minutos, é a nossa escola bíblica dominical. Pode trazer os seus filhos de 0 a 70 anos, todos podem participar, havendo o cuidado, como já foi dito, e também aos domingos, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração a Deus. Tanto a escola bíblica como também o culto são presencial, como também online, tá bom? Siga aí a nossa página, cadastre-se, chame para ser o nosso amigo aí, para que você possa também receber as notificações, os cultos e as programações. E esse ano, melhor, nesse mês de outubro, nós estamos comemorando 55 anos. E nós temos um tema, junto com você. 55 anos de história junto com você. Então nós temos os cultos online, aos domingo pela manhã, domingo à noite e também às quartas-feiras. Este é somente online às 19 horas, tá bom? Então,
avise seus amigos, compartilhe este momento. Eu quero convidar você a abrir para a nossa reflexão em 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto você abre aí, procura no seu smartphone ou então na sua Bíblia tradicional, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou dar um tempinho para você e nós vamos ouvir mais uma oração, ou melhor, mais uma canção, o poder da oração com Alda Célia. Procurei 2 Crônicas, capítulo 20, já falo a referência para você. Que coisa linda, diz eu creio. Qual o nome da cantora? Alda Célia. Alda Célia. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da graça viva. Incenso misturado à oração. Quando o anjo obedecer, vai tocar. E Deus vai. Muito bem, a oração é fundamental na vida do cristão. Você está conosco, Rogério Gomes, Reginaldo, está um pouquinho pequena a letra aqui, Reginaldo Gomes. Deus abençoe você, graça e paz também, meu irmão. Diga aí qual a cidade que você está, para que a gente possa mandar um abraço aí para todos os seus amigos da cidade, tá bom? A nossa reflexão está em 2 Crônicas, capítulo 20, apenas o verso 12, quando diz assim: nosso Deus, acaso não executará tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. A nossa reflexão nessa tarde tem como tema oração na crise. Eu vou repetir para você: oração na crise. Elton Cândido, encontrei na página do Facebook, das redes sociais, ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse: de toda crise nasce uma oportunidade. Isso é verdade. De toda crise nasce uma oportunidade. Talvez uma oportunidade para uma mudança pessoal, talvez a oportunidade de uma reflexão sobre a nossa vida, como nós temos vivido ela, talvez uma reflexão sobre valores que às vezes a gente se apegava tanto e aquilo que era importante nós deixávamos de lado. Observem vocês então que a crise ela traz uma oportunidade. E quando eu olho para esse texto lido nesta tarde, eu penso justamente na crise em que Josafá e o seu reino estava passando. O contexto rapidamente diz que se levantaram contra a nação de Judá algumas outras nações ao derredor. Eles se encontravam acurralados, em crise, em dificuldades, em opressão, com medo. O contexto vai dizer isso, inseguros e até mesmo fazendo aquela grande pergunta: o que fazer agora? Mas observem vocês que essa crise que trouxe ao rei Josafá e também a todo o seu império, trouxe uma oportunidade. Oportunidade do quê? De orar a Deus. A oportunidade de buscar a Deus, de clamar a Deus, de levantar a esse Deus maravilhoso um clamor, um pedido de socorro. E 3 lições, o texto que eu e você lemos nesta tarde, ele vai nos ensinar. A primeira lição que o texto nos ensina é justamente que admitiram a fraqueza.
Observem vocês que o versículo 12, a parte inicial diz assim: em nós não há força. Isto é admitir a sua dependência, a sua carência, a sua necessidade, é depender de Deus. Admitiram que eram fracos. É interessante que a crise nos faz reconhecer isso. Muitas vezes, quando as coisas estão bem na nossa vida, nós achamos que somos bons, achamos que somos super-homens. Muitas mulheres acham que são mulheres maravilhas e nós não somos. Nós somos frágeis, limitados e dependentes da graça desse Deus. Essa é a primeira verdade que o texto nos diz. Por isso que precisamos orar na crise, para admitir a nossa fraqueza e a nossa dependência desse Deus maravilhoso. Paulo reconheceu isso em 2 Coríntios 2:12, quando ele diz assim: quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Não no meu poder, mas no poder de Deus Pai Todo-Poderoso. É o Espírito que nos levanta. Diante da crise, não sei qual, aquela que você está passando, lembre-se, a oração. Ela nos faz reconhecer que todo o poder está nesse Deus. Mas há uma segunda verdade sobre esse texto que nós encontramos, oração na crise, que é uma oportunidade. Admitimos a nossa fraqueza, a nossa dependência, mas também admitiram não saber o que fazer. Se você observar o versículo 12, a parte do meio, a parte B diz assim: não sabemos o que fazer. A ameaça é grande, a crise está aí e nós não sabemos o que fazer. A oração nos faz entender isso, nos colocar diante de Deus, porque se somos fracos e precisamos dele, também nos faz reconhecer que nós não sabemos o que fazer. Quantas crises nós já passamos, você que está online comigo, você que está pela FM também aqui, a difusora, quantas vezes diante das lutas nós tomamos decisões e damos, conforme diz, com os burros na água. Então é necessário olhar para Deus e abrir o coração diante de Deus e dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Dá sabedoria à minha mente, abre os meus olhos, dá ao meu coração a certeza daquilo que devo fazer. Diante das crises que todos nós passamos, é uma oportunidade. Oportunidade de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Qual a crise que você passa? Casamento, família, filhos, trabalho, saúde, nós não sabemos. Mas uma coisa você precisa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu admito que não sei o que fazer. Só o Senhor sabe o melhor para nós. Diante da crise, veja bem, coloque isso no seu coração. Diante da crise, nós precisamos entender que o cuidado vem de Deus. É Ele. Os nossos olhos precisam estar nesse Deus. A oração, então, nos coloca no lugar certo, diante do trono da graça. Coloque essa frase no seu coração. A oração nos coloca no lugar certo, diante do trono da graça. Os discípulos, quando foram questionados no Evangelho de João 6, a partir do versículo 60 até o 69, Jesus perguntou: vocês querem me seguir? E eles respondem: Senhor, para onde iremos, se só Tu tem a palavra de vida eterna? É só Deus que tem. Só Ele sabe o que é melhor, pois Ele dirige a história do seu início, meio e fim. A oração é o momento de nos colocarmos diante de Deus. Mas há uma terceira verdade que o texto nos ensina também, diante da oração na crise. Admitiram confiança em Deus. Admitiram confiança em Deus. O final do versículo 12 vai dizer justamente isso. Nossos olhos estão postos no Senhor. Ah, queridos, você que está comigo aí online, pelo Facebook, você que está também pela rádio, há momentos da crise que os nossos olhos não podem, na verdade, nenhuma crise os nossos olhos podem ser tirados de Deus. Os nossos olhos precisam estar sempre em Deus, porque demonstra a nossa confiança. Diante das crises, o nosso coração precisa confiar no Senhor. Há momentos que precisamos fazer como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Nossos olhos precisam estar no Senhor. E é isso que Josafá, é isso que a nação fez. Observem que eles então reconheceram que eram fracos, que não tinham como o que fazer, não sabiam as decisões, mas também agora eles reconheciam que a confiança deveria estar somente em Deus, por meio de Cristo Jesus. Os nossos olhos precisam estar fixos. Nas crises, os nossos olhos precisam estar
fixo em Deus, não nas situações. Eu preciso tirar os meus olhos da luta, da dificuldade e fixá-los em Cristo Jesus. Um exemplo é Pedro. Se você olhar os evangelhos, Mateus capítulo 14, Pedro queria andar sobre o mar e começou a andar, mas em um determinado momento ele tirou os olhos de Cristo e afundou. Mas quando seus olhos estavam fixos em Cristo, ele andou. Observe então, tirar os olhos de Cristo, da sua confiança, da sua dependência é afundar. Olhe sempre para esse Deus maravilhoso. Salmo 112, versículo 7 diz assim: não se atemoriza de más notícias. Não sei qual é a crise, se é a pandemia, se é a saúde, se é a família, mas não se atemorize. Confie nesse Deus maravilhoso. Mas eu quero concluir dizendo: oração na crise. Diante das crises é uma oportunidade de orarmos a Deus. Confesso a você, e com certeza você também pode confessar isso e compartilhar, dizendo que é nas crises o tempo em que nós mais oramos. Não que quando não temos a crise nós não oramos, mas é na crise que nós abrimos a nossa alma, derramamos o nosso coração, as lágrimas da nossa face. Observe então você, que a crise é uma oportunidade de orarmos a esse Deus Todo-Poderoso. O Salmo 66, versículo 20 diz assim: louvado seja Deus que não rejeita a minha oração. E se você olhar agora o contexto posterior ao versículo 12 até o final, vocês vão ver que Josafá e a nação teve resposta das suas orações. Por quê? Porque eles admitiram então a sua fraqueza, admitiram então não saber o que fazer e admitiram confiança em Deus. Vai dizer que esta peleja eles não precisaram pelejar. Deus mandou algo no meio daquelas nações e conturbou eles, e eles foram se definhando entre si, e a nação então agora pôde jubilar e glorificar a esse Deus maravilhoso. Oração na crise. Que o bom Deus te abençoe, você que está conosco pela FM e também você que está pela plataforma da IPB. Deus abençoe todos vocês. O Reginaldo está dizendo que é de Barbosa Ferraz. Nós vamos orar por você, Reginaldo, vamos orar pela Cida. Você que não se identificou, mas está nos acompanhando, nós vamos orar agora ao nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, olha para os nossos ouvintes que estão pela FM aqui, ó Deus, pela rádio. Mas olhe também para aqueles que estão pela página da igreja, pelo Facebook. Olha para eles. Diante da crise, que eles olhem para Ti em nome de Jesus. Fortalece a fé deles, o amor e a esperança em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, nosso clamor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Muito bem, queridos, são 13 horas, estamos chegando ao final da nossa programação. Nós íamos deixar aqui, vamos tentar colocar mais uma música para vocês, com Mariene Friesen, Alfa e Ômega. Que o bom Deus abençoe todos vocês. Mandei a pregação. Aqui eu posso ligar o Face agora? Como quiser. Mas já tem programação agora, uma hora, né? Ela segue também 1 minuto ou 2, não tem problema, pastor. Tá tranquilo. Só quer encerrar? Espera 2 minutinhos aí. É isso? Pode ser? Pode.